Olá, meu nome é Solange, eu sou pedagoga e cromoterapeuta. Eu trabalho com a pedagogia das cores, que é uma metodologia que estimula o educando com as cores da cromoterapia no ambiente escolar. Hoje eu vou falar sobre as cores na educação infantil. É na educação infantil que os valores são fundamentados. Portanto, o professor de educação infantil não é um cuidador, e sim um construtor de valores. E é por isso que eu aposto as minhas fichas no professor de educação infantil. E é por isso que eu vou falar hoje um pouquinho sobre o meu trabalho nas cores com as crianças. Então, desde a mais tenra idade, a criança já observa as cores do mundo. Nós vivemos em um mundo colorido e o meio que ela está inserida é colorido. Então ela presta muita atenção no batom da mãe, nos objetos ao seu redor. Tudo isso estimula. Nós pegamos uma vez duas argolas, uma argola branca e uma argola vermelha, e colocamos diante de uma criancinha de 8, 9 meses. Automaticamente a criança já impulsionou e pegou a argola vermelha. Então eu posso explicar por que a argola vermelha. Porque o vermelho, ele estimula, ele é uma cor que dá atitude. Então é uma cor também que a gente tem que usar com cautela, porque a gente não pode sair usando vermelho assim à torta direito. É com muita cautela, com muito cuidado. E nesse caso da criança, ela pegou porque é uma criança de atitude. Então ela foi estimulada. Por que ela não pegou o branco? Porque embora o branco simbolize paz e é uma cor de harmonia, ela não estimula tanto como as outras cores. Então, o que acontece? A criança, ao ver a cor certa, ela é estimulada, porque ela é estimulada nessa faixa etária de fora para dentro. Depois ela vai construindo seu conhecimento e aí ela começa a ser estimulada de dentro para fora. Então ela começa a ter pensamentos próprios, vontades próprias, sua ideologia, e não mais esse estímulo externo, né? Isso se a gente trabalhar com ela, as cores, desde a mais tenra idade. Eu vou falar um pouco sobre o ambiente escolar. Na educação infantil, o ambiente é todo colorido, preparado para a criança. Mas será que nós estamos utilizando as cores certas? Será que essas cores são mesmo as cores que teriam que estar ali? Então, cada vez que a gente fala isso, a gente pensa, não, eu posso pintar da cor que eu quiser. Não, não é bem assim. A gente tem que fazer uma análise daquele público, né? Daquele determinado público infantil, o que acontece naquela comunidade, qual a necessidade daquelas crianças, e aí sim a gente pode começar a partir para um trabalho de pintar cada ambiente daquela determinada cor. Por exemplo, o refeitório. O refeitório ele pode ser laranja, ou ter detalhes laranja, uma parede laranja, ou ter os talheres laranja. Por que o laranja? Porque o laranja é uma cor que socializa, ele é uma cor alegre, que traz alegria, estimula a alegria e também estimula o apetite. Então, uma cor ideal para um refeitório, certo? Errado? Por quê? Porque nem todo público é da mesma forma. Suponhamos que eu tenho um público agitado, nervoso, que chega na hora da comida, na hora da refeição, a criança fica muito eufórica, muito agitada naquele momento. Então eu poderia ter um ambiente ou objetos, né, talheres, ou a mesa, ou a cadeira, alguma coisa na cor azul. Por que azul? Porque o azul acalma, equilibra. Eu poderia também utilizar a cor rosa, porque a cor rosa, ela evita o estresse, ela tira todo o estresse. Então eu iria ter um pessoal calmo, comendo tranquilamente. Por exemplo, os corredores. Os corredores eu poderia ter cores com tons azuis, mais claro, mais escuro, né? Para ir acalmando os ânimos das crianças. E nos banheiros eu poderia usar um verde claro. Por que o verde? Porque o verde regenera, o verde é saúde. Então no banheiro você tem que regenerar seu organismo, você tem que estar bem. Você fica bem, né, com o verde. Então cada cor ela vai sendo utilizada de uma maneira própria para aquele ambiente. Mas tudo isso é feito com o estudo de quem é aquele público. Por que eu devo usar aquela cor? O que eles precisam naquele momento?
E tudo isso a gente pode ter com as cores. As cores têm vibrações, elas possuem estímulos próprios, e tudo isso vai de encontro ao ser humano. E nós somos estimulados, e nós somos alimentados com essas cores, né? Eu vou falar um pouco das cores e o desenho. Quando um professor vê um desenho repetido de um aluno, que ele utiliza muito determinada cor, é bom prestar um pouco de atenção. Por que será que ele utiliza tanto essa determinada cor? O que está acontecendo com esse aluno? Tá certo que em uma sala de aula, em um ambiente, são muitas crianças, não dá tempo, nem tem como dar atenção para determinada criança. Só que muitas vezes aquilo chama tanto a nossa atenção que não dá para passar. Então é a necessidade de primeiro conversar com a criança de uma maneira tranquila, saber o que está acontecendo, né? Para ver se a criança fala, porque muitas vezes o problema é em casa e não na escola, então ela traz aquele problema. E é ali que o professor se vê numa sinuca. Então o que ele faz? Chama os pais. Eu lembro de um aluninho meu, de uma criança, que ele começou a pintar tudo de preto. Ele fazia os desenhos, lápis preto, canetinha preta, tudo era de preto. Então aquilo chamou muito a atenção, porque parecia que a criança estava de luto. E eu imaginei que alguém da família havia falecido, algo assim. Eu perguntei para a criança e a criança falou que não, né? Que ninguém, ela apenas balançou a cabeça. Lógico que eu perguntei de uma maneira sutil, mas ficou aquela dúvida. Então alguma coisa está acontecendo. Eu chamei a mãe e ao conversar com a mãe, eu fiquei sabendo que os pais estavam se separando. E expliquei, mostrei os desenhos, expliquei para ela a situação, a condição de luto da criança. Porque era o que estava acontecendo, aquilo estava mexendo com a criança. Então, ela deveria procurar um profissional qualificado para resolver aquele problema, né? Aquele momento daquela criança, que não era o caso. O professor não resolve esse tipo de problema. O professor só pode ajudar, indicar, auxiliar, né? E foi o que eu fiz. E a gente tem que estar sempre atento mesmo às cores que as crianças pintam os desenhos. Por exemplo, uma criança que utiliza muito a cor azul, ela deve estar sofrendo algum problema de submissão, né? Alguém manda muito nessa criança, ou às vezes ela mesma, uma criança agitada, e ela precisa dessa cor. Então o cérebro capta essa informação: eu preciso de azul. E aí o cérebro, quando ela vê o lápis azul, automaticamente ela pega o azul, porque é o azul que ela precisa usar, porque é o azul que vai recarregar a energia dela, é o azul que vai fazer com que ela se sinta bem. Então muitas vezes ela pinta por isso. Por isso eu estou falando que a gente precisa tomar cuidado. Então o professor não vai fazer uma análise e vai falar isso é aquilo. Eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento das cores, porque eu sou cromoterapeuta também. Então eu posso ter uma análise pelo conhecimento obtido. E é assim que a gente faz: toma cuidado, verifica, se vê que alguma coisa realmente está errada, aquela criança está se manifestando, é óbvio chamar os pais, né, levar o conhecimento da diretoria, da coordenadoria, enfim, tem que tomar cuidado e estar sempre atento e preparado. No nosso site eu disponibilizo para que serve cada cor. Então, se você tem dúvida, se você não sabe, pode dar uma pesquisada e ver o que é, como que é, para que serve. Uma coisa que é muito importante é a hora do soninho. Mas a hora do soninho é vista por muitos pais como uma hora que o professor quer se livrar da criança. Então coloca a criança para dormir, porque assim ele vai ficar em paz, sossegado. Engano, não é. A hora do soninho é um momento necessário na vida da criança. É a hora de recarregar as baterias. É naquele momento do soninho que ela vai se refazer. Então, ela acorda mais calma, mais equilibrada, mais tranquila. E para isso a gente precisa criar um ambiente próprio.
Então, nesse ambiente, a gente pode ter a cor azul, um ambiente com tons azul, uma música suave de fundo, para que a criança realmente relaxe e tenha um momento bem gostoso, né? Proveitoso. Então, a hora do soninho é um momento de prazer da criança, é um momento necessário e eu aconselho a utilização da cor azul. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma professora de educação infantil do Japão. Ela queria saber sobre a utilização das cores para que ela ensinasse as cores primárias para as crianças. Ela estava encantada com a pedagogia das cores e com a utilização das cores na educação e queria levar esse conhecimento para as crianças. Então foi bem legal, foi um trabalho assim divertido. E é interessante explicar para a criança que o amarelo ele ajuda a estudar, né? Que ele ajuda no aprendizado, porque o amarelo ele expande o campo mental e quando o cérebro expande, ele facilita, ele se torna um facilitador, então ele aprende com muito mais facilidade. Então o amarelo ele ajuda muito nisso, na criatividade, na comunicação. Agora o vermelho é uma cor, como eu já expliquei, é uma cor um tanto quanto perigosa, né? É uma cor que a gente deve usar em alguns casos, porque o vermelho é uma cor de atitude, cor de liderança. E não é todo mundo que pode utilizar a cor vermelha, porque o vermelho utilizado em excesso, ele torna a pessoa um dominador. Então, tem que tomar cuidado com essa cor. Já a cor azul é a cor, né, que eu mais falo. Ela equilibra, acalma, tranquiliza, né, traz harmonia. Então, todo esse conhecimento, se você leva para a criança, vai fazer a diferença na vida dela, porque eu faço atendimentos a educandos. Então, quando eu utilizo uma determinada cor de tratamento naquele momento para aquela criança, quando eu digo naquele momento, é porque naquele momento ela precisava daquela determinada cor. Não é que ela vai precisar daquela cor o resto da vida dela. Naquele determinado momento, ela precisava daquela cor. Então, quando eu utilizo uma cor, por exemplo, o laranja numa criança, a criança passa a adorar o laranja. Tudo que tem laranja, olha, tem laranja, essa cor socializa, eu vou conseguir ter mais amiguinhos, eu sou mais alegre. A criança absorve com muito mais facilidade que o adulto. Então ela passa a adorar aquela cor, a interagir com a cor. E é isso que é importante, a interação da criança com a cor. Porque, como eu já disse, as cores vibram. E quando elas vibram, há uma troca, né? Principalmente se eu sei para que ela serve. Então é legal você trabalhar com as crianças, cada cor que você utilizar, você explicar para que serve, qual efeito ela vai trazer para aquela criança, qual a mudança que ela pode trazer, o que é bom naquela cor. Então, cada cor ela vai ter um estímulo próprio e a criança vai ter aquele conhecimento e passa a ser uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa e que ela começa a criar dentro dela um bloqueio para os estímulos externos indesejáveis. Então, ela começa a bloquear os estímulos externos indesejáveis, que a mídia, o marketing, líderes religiosos, políticos, porque eles utilizam as cores a seu favor para alcançar objetivos. Então essa criança já começa a desenvolver, quando ela tem uma cor, ela utiliza a cor a seu favor e não contra ao que ela acredita. Então ela começa a bloquear, ela começa desde a mais tenra idade a criar uma mente sã. Quando ela tiver uma idade adulta, ela vai estar pensando de dentro para fora. E essa é a intenção da pedagogia das cores. Levar as cores, conhecimento das cores para cada um, levar para cada criança o entendimento para que serve cada cor, para que ela utiliza cada cor em sua vida, qual o fator positivo daquela cor, se ela usar em excesso, o que vai acontecer de negativo. Isso é a pedagogia das cores. E essas são as cores que eu queria levar hoje, esse conhecimento. A palestra é rapidinha, é curtinha, mas vocês podem conhecer muito mais sobre o assunto em www.pedagogiadascores.com.br. E eu, como pedagoga, trabalho com os professores com o livro Manual da Pedagogia das Cores, que leva o conhecimento das cores para o professor, né, para os professores e pais também, porque é uma linguagem fácil, simples
e qualquer pessoa pode entender e pode começar a utilizar as cores a seu favor. Já para as crianças, nós transformamos, né, esse mesmo conhecimento das cores de uma maneira bem lúdica no livro Cadê Nossas Cores e no livro Ianzito e a Turma dos Pinguinhos. O Ianzito e a Turma dos Pinguinhos é o meu projeto atual. Eu levo os mascotes do livro, né, os personagens do livro para as escolas para fazer shows, porque no livro vem um CD. Esse CD foi elaborado pedagogicamente com músicas infantis inéditas para levar esse conhecimento para as crianças das cores e de um bom comportamento, né? São todas músicas bem pensadas para o ambiente escolar e faz a diferença na vida da criança, porque criança tem que ouvir música para criança. Bom, hoje é só, e qualquer dúvida, quiser um pouco mais sobre o conhecimento, pode entrar em contato @pedagogiadascores.com.br. Eu estou à disposição respondendo as perguntas, ou entrar em nossa página no Facebook, Pedagogia das Cores. Muito obrigada.